Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do nosso Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nossos corações. E que o nosso único objetivo seja honrar e glorificar o nome desse Deus. Esse Deus maravilhoso, que criou os céus, a terra, os mares, as fontes das águas. E criou a cada um de nós. E nos deu a capacidade e a condição de estarmos todos juntos hoje aqui, para ouvirmos um pouco mais das suas verdades. As verdades que vêm para a salvação de cada um de nós, para aqueles que obedecem e prosseguem em seus santos caminhos. É um prazer grande estar aqui mais uma vez. A última vez que eu preguei aqui ainda foi na época do pastor Morgan, que estava aqui no distrito, já faz um tempinho, né? E hoje nós temos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui. O Josa já tinha me convidado algumas vezes, mas só pela responsabilidade que a gente tem lá no satélite não podia, né? E ficava sempre adiando. Mas até que agora deu certo e aqui estamos para a honra e glória do nosso Deus. Bem, queridos, está terminando o ano, está se iniciando mais um, está às portas, e nós não poderíamos deixar de falar um pouquinho a respeito, fazer aqui praticamente uma retrô desse ano de 2024. Vou tentar ser rápido. Eu tenho quantos minutos? Hein, Josa? Tenho quantos minutos para falar? Oh, ok, tudo bem. Irmãos, uma coisa que às vezes bate na mente da gente e a gente olha em nosso derredor e vê coisas que não é muito agradável ao nosso Deus. Porque esse 1º de janeiro que se aproxima é um dia que eles consideram o dia da confraternização dos povos. Tanto é que até grupos do mundano aí gravaram até uma música a respeito dessa confraternização do mundo. Esse ideal é sublime, mas, infelizmente, os fatos cotidianos demonstram claramente que estamos muito longe de alcançar esse belo desiderato, mesmo sem ser pessimista. Podemos olhar em nossa volta e perceber que essa confraternização está completamente contrária à vontade do Salvador. Por que eu digo isso? Porque o mundo festeja essa data com comidas, bebidas, festas, farras, raves da vida por aí, completamente o contrário o que Deus deixou para cada um de nós. O acaso do velho ano e o despontar de um novo nos levam a vibrar de contentamento, almejando dias muito melhores do que foram o do ano que está passando, que está terminando. Sem dúvida, é uma sugestiva saudável quando nós falamos Feliz Ano Novo, é o que mais se ouve nessa época do ano. Feliz Ano Novo para um, para outro, para cá e para lá. Mas a verdadeira felicidade está em quê? Em que eu estou esmerando a minha felicidade? Nas coisas espirituais ou nas coisas do mundo? Em que eu estou me apegando mais? As coisas desse mundo ou nas coisas de Deus? Porque o mundo, ele está gemendo. Você percebe que você liga qualquer aparelho aí e as notícias vêm só trazendo felicidades e alegrias. Está certo ou errado, irmãos? Só ouve coisas ruins. Você liga aí qualquer aparelho de comunicação, só traz notícias ruins. Você anda num ônibus qualquer aí e a conversa que você vê é só desgraça. Só coisas ruins. Você veja que, sem dúvida, essa saudação é uma sugestiva bem apropriada para a data. Mas para sermos felizes, há requisitos que devem ser cumpridos, sendo o principal deles o palmilhar caminho com Cristo Jesus ao nosso lado. Se Jesus não estiver ao nosso lado, não existe felicidade, não existe paz, não existe alegria, não existe nada de bom em nossas vidas
se Cristo não estiver junto conosco? Será que eu estou trocando a companhia de Jesus com outras coisas que não tem nada a ver? Os anos de nossa vida pode ser comparado a um livro. O Josa comentou aqui na oração, eu nem tinha comentado a respeito do sermão, e ele falou algo quase que idêntico aqui. Comparado a esse livro, dos quais, no dia 1º de janeiro, vai se abrir um novo capítulo da nossa vida. 12 capítulos, perfazendo 365 páginas para cada 24 horas. E veja que essas páginas, como o Josa falou na oração, estão em branco. Não tem nada escrito. Cada um de nós tem que escolher o que vai escrever nesse novo livro que começa no 1º dia do ano. Se cada página tem 24 linhas, que são as horas, cada linha devemos escrever 60 palavras, cada uma correspondendo a 1 minuto. Peçamos a Deus que todos nós cheguemos na página 365, no dia 31 de dezembro de 2025. É possível que para alguns a tinta acabe nesse período, desde que a tinta é a nossa própria vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. O ano que vem é desconhecido para todos nós. Para escrever, temos que escolher as palavras que expressarão as nossas ideias. As palavras nesse livro especial que estamos apresentando são os atos, as ações da nossa própria vida. Toda a pessoa escreve um estilo próprio. Em literatura, dá-se o nome de estilista ao escritor que redige tão bem que merece ser imitado por outros. É nosso estilo de vida tão bom que pode servir de modelo para outras pessoas, como cristãos, como adventistas do 7º dia. Como é que está sendo o meu procedimento lá fora? Ou será que eu só sou adventista do 7º dia aqui dentro da igreja, mas lá fora, no trabalho, na escola, seja onde quer que for que eu esteja, eu estou demonstrando, alguém está vendo em mim a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo? Ou será que lá fora eu mudo? Eu tiro a roupa aqui e lá fora eu sou igual um mundão mesmo. Ninguém vai saber me distinguir. E existe casos, irmãos, que a gente sabe, anda muito por aí pregando, dando estudo bíblico, pessoas que moram no mesmo prédio e ninguém sabia que ele era adventista. Em uma visita é que foram descobrir que aquela pessoa era adventista. Não porque ela não falasse nada, mas pelos seus atos, pela sua maneira de viver, pela sua maneira de demonstrar amor ao próximo. Não condizia com a palavra adventista do 7º dia. Olha que coisa terrível. Isso é muito triste quando isso acontece. A caneta é um instrumento que se usa para escrever. Quais os instrumentos usados para escrever esse livro? Nós temos boca, ouvidos, nariz, olhos e mãos. Como usaremos esses instrumentos para que o escrito seja agradável, de utilidade para aqueles que leem, ou para aqueles que olham para nós e pode dizer assim, aquele jovem ali é um cristão, olha como é que ele se porta, olha a conduta dele, olha o jeito dele falar, olha o jeito dele tratar o seu próximo, é completamente diferente dos outros. Como está sendo escrito o final do livro que você está terminando de escrever nesse ano que termina em 31 de dezembro? Quais vai ser as suas últimas palavras que você vai escrever nesse livro para que sirva de exemplo para outras pessoas? Será que nesse livro
que estamos terminando de escrever, vai estar relatado ali as nossas boas ações, o nosso trabalho em favor de outras pessoas através de Cristo. Estamos sendo obedientes aos mandamentos de Deus, às coisas divinas. Estamos demonstrando, escrevendo ali, amor ao nosso próximo. Estamos ali nos desprendendo das coisas do mundo que não leva a nada e nos fortificando a fé em Cristo Jesus. Será que eu estou ali escrevendo que o meu caráter pode ser copiado por outras pessoas e aquilo ali venha servir para que aquela pessoa possa crescer espiritualmente através da minha conduta? Ou quem sabe, apenas ficaram registradas palavras inconvenientes, atos egoístas, descuido no cumprimento dos deveres diários, apatia na vida religiosa, como deixar de ir à igreja por qualquer motivo, negligência na oração e na leitura, no estudo da palavra de Deus. Será que está sendo escrito ali prática de ações inconvenientes, deixando páginas indignas de serem voltadas, de você ter vergonha de voltar a ler aquilo que você mesmo escreveu nessas últimas linhas desse livro que termina agora no final do ano? E veja, irmãos, esse ano está terminando. Se o livro que foi bem escrito, ele deve ser aperfeiçoado nessa nova edição. Se não foi, deve ser tirado de circulação e o volume deste ano deve ter uma orientação totalmente diferente do que foi do ano passado. Quem escreve deve ter o cuidado com os rabiscos e os borrões. Nossas redações devem ser corrigidas e passadas a limpo antes de ser entregue ao professor, ao bom mestre, a Cristo Jesus. Devemos fazer uma reforma, olhar para dentro de nós mesmos e observar o que tem de errado. O que tem de mim, dentro de mim, que está fazendo fazer as coisas contrárias à vontade de Deus? O que tem dentro de mim que está fazendo com que eu não seja verdadeiramente cristão lá onde eu estiver? O que está me impedindo de ser melhor irmão, melhor amigo, melhor pai, melhor mãe, melhor irmão? O que está me impedindo? Peça para que Deus arranque isso de dentro de você e jogue fora. Porque isso aí não é uma atitude de cristão. Eu costumo dizer, adventista do sétimo dia, porque cristão existe vários por aí. Mas nós, como adventistas, que dizemos de boca cheia que temos a verdade, mas será que estamos agindo de acordo com essa verdade? Será que eu estou sendo autêntico para as outras pessoas quando eu digo que sou adventista do sétimo dia? Será que eu perguntar para algum o que é ser um adventista do sétimo dia? Com certeza vai ter alguns que não vai saber responder. Infelizmente. Na escola da vida, rabiscos e borrões são as falhas do nosso procedimento. Os erros do caráter precisam ser tirados de nós através do sangue purificador de Cristo. Antes da vida ser entregue ao Mestre dos Mestres, o nosso poderoso Deus. Se os nossos trabalhos escritos necessitam dos sinais de pontuação estabelecidos como pausas que nos esclarecem na boa compreensão das ideias, de maneira idêntica, o livro da vida também deve existir sinais de pontuação ou pausas que devemos fazer em nossos atos para concluir se eles são corretos ou não. Estas pausas na vida religiosa seriam os momentos de reflexão, estudo da palavra de Deus e joelho no chão, entregando o coração ao nosso Deus, pedindo perdão a Ele pelos pecados que cometemos e pedir a Ele condição para que não venhamos pecar mais. Ao entrar em um novo ano, isso aqui
é um conselho da nossa irmã Ellen White, que ela diz o seguinte: ao entrar em um novo ano, fazei-o com sinceridade, resolução de vos dirigirdes para a frente e para cima. Seja a vossa vida mais elevada e exaltada do que foi até aqui, nesse último dia do ano. Não permitais que vossos alvos seja buscar os vossos próprios interesses e prazeres, mas avançai na causa do vosso Redentor. Não permaneçais numa posição em que sempre necessitais servir-vos, e onde outros vos precisarão ajudar a confessar-vos no caminho estreito. Deveis ser forte para exercer de influência santificadora aos outros. Isso é o conselho que ela traz para nós nessa reflexão aí de final de ano. Podeis estar onde o interesse de vossa alma seja levado a fazer o bem aos outros, a confrontar os tristes, a fortalecer o fraco e a dar o vosso testemunho em favor de Cristo, onde quer que vos ofereça uma oportunidade. Tende o alvo de, em tudo, sempre, em qualquer lugar, honrar a Deus. Fazei com que a vossa religião esteja em tudo. O que ela está querendo dizer aqui? Não seja adventista só dentro da igreja ou dentro da sua casa. Seja adventista em qualquer lugar que você estiver. E alguém vê que você tem algo diferente. Não é ser melhor do que ninguém, que nós não somos. Mas algo diferente, alguém vai observar em você. E isso aí que é a diferença. E é isso que Deus olha de cada um de nós. Como está sendo o nosso procedimento. E esse relato está registrado lá em Testemunhos, volume 2, páginas 261 e 262. Nosso apelo é para que escrevamos na página do livro de nossa existência, no ano 2025, coisas tão dignas e elevadas, que os anjos possam transcrevê-las para o memorial das boas ações que se encontram nos céus, e que o nosso nome permaneça no livro da vida, escrito por João em Apocalipse 13, 8, 17, 8 e também no capítulo 20, verso 12. Que Deus possa nos ajudar para que, ao findar esse velho ano e se iniciar o novo ano, venhamos ter alguma coisa em nossas mentes, vamos mudar. Não é tempo, enquanto há fôlego de vida, você está tendo uma chance. Então vamos mudar o nosso comportamento e a nossa maneira de viver. Abra seu livro, a sua Bíblia em Josué, no capítulo 3. Josué, capítulo 3. Quem não está com a Bíblia pode ver no seu celular, seu aplicativo. Josué, no capítulo 3. E o título do sermão é Superando Desafios para alcançar as metas para 2025. Todos acharam? Podemos ver só. Esse relato aqui é um relato que tem 17 versículos, mas vamos ler só apenas uns 5 ou 6, para não levar muito tempo, ok? A minha tradução diz o seguinte: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Setim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Interessante, quando eu li esse versículo ali, eles estavam rumo à Nova Canaã, mas eles tinham que passar antes por onde? Quantos se lembram? Antes de chegar em Canaã, atravessando o rio, eles teriam que passar em qual cidade? Não foi em Setim, foi em outra cidade. Uma cidade que eles teriam que atravessar ela para poder chegar no seu ponto. Não se lembram? Muito bem.
Nós vimos aqui, eu não marquei. Eu gosto de deixar tudo. Isso aí. Eles tinham que atravessar Jericó. E Josué chega na beirada do rio e fala, ó, vamos passar a noite aqui. E com certeza Josué ficou a noite orando, pedindo orientação e forças para atravessar, primeiramente aquele rio, e depois atravessar Jericó, que era uma batalha tremenda, porque eles eram um povo forte também. O versículo 5 continua dizendo, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Versículo 13, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, a que vem de cima se amontoarão. Versículo 15, e quando os que levam a arca chegarem até o Jordão, e os seus pés se molharem à borda das águas, porque o Jordão transbordava sobremaneira as suas ribanceiras, todos os dias da cega. O 16, pararam-se a água, que vinham de cima, levantavam-se os montão, muito longe da cidade de Dan, e que fica ao lado de Sartã, e os que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortados. Então passou o povo defronte de Jericó. E o 17, porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passaram pé enxuto, atravessando o Jordão. Se você ler o texto todo, você vai entender melhor. A travessia do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele estava com a enchente tremenda. E diz o relato que a largura dele tinha mais ou menos 1 quilômetro de largura. E o povo estava ali. Engraçado, se fosse meia dúzia de gente, 200, 300 pessoas, era mais fácil da gente entender. Mas eram 2 milhões de pessoas que estavam ali para atravessar. Olha que coisa. Veja como é que Deus trabalha. E você perceba que o capítulo 3 de Josué nos diz que Josué, juntamente com a nação de Israel, atravessou o rio Jordão cheio, transbordando. Essas pessoas tinham um objetivo principal em mente: capturar a cidade de Jericó, que era um alvo militarmente importante, que preparará o caminho para a conquista da terra prometida. Antes eles teriam que passar em Jericó e teriam que vencer. Irmãos, quando a Bíblia diz que houve lutas, guerras, foi verdadeiro isso, aconteceu. Eles tiveram que lutar para obter aquilo que Deus tinha prometido. Não foi de mão beijada, como diz o outro, não. Hoje que nós temos tudo ali tranquilo, né? E achamos que a coisa é tão fácil assim, mas não foi fácil. E olha, irmão, ser um cristão hoje é uma honra muito grande, porque muitas pessoas antes de nós passaram muitas dificuldades para que o Evangelho chegasse até nós hoje. Havia um desafio, no entanto, a corrente do Jordão era muito rápida ali em Jericó. Além disso, era a época de colheita, e o derretimento de neve nas montanhas do Líbano fez com que o rio transbordasse muito mais ainda. Tanto é que ele chegou a essa largura aí de quase 1 quilômetro. Assim como Josué, o israelita, tenho certeza de que todos nós temos também metas para o ano que se aproxima. Temos metas pessoais, educacionais, ministeriais, profissionais, para alcançar um ano novo com tranquilidade. Temos que ter metas. Se a gente não fizer uma meta para o próximo ano, como é que a gente vai conseguir? É a mesma coisa que andar no escuro. Assim como Josué, que lutou e teve fé e continuou incentivando o seu povo, assim os líderes da igreja fazem também a mesma coisa. Tem muitos que não concordam com muitos líderes, mas deveriam pensar melhor.
porque eu conheço outras igrejas aí, antes de conhecer a Igreja Adventista, eu visitei muitas outras, e eu acho que a Igreja Adventista, eu acho que está em primeiro lugar em organização. É uma igreja 100% organizada. Temos vários departamentos da igreja, mas também tem cada um responsável por cada departamento. E cada um faz de quê? Temos treinamentos para que você consiga levar o seu departamento de acordo com a vontade de Deus. E nós devemos obedecer aos nossos líderes espirituais, porque antes de chegar até nós, eles lá já tiveram um encontro com Deus, pedindo orientação. A mesma coisa nós que somos líderes da igreja local. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, não oramos antes, pedimos a orientação de Deus, para que tudo saia de acordo com a vontade dEle. Assim como eles, também nós hoje enfrentamos desafios inimagináveis, enquanto corremos em direção ao nosso objetivo. Você veja que nós temos que tomar medidas imediatas, assim como Josué teve. Essa é uma primeira das medidas que devemos ter. A tarefa de Josué foi não tão fácil assim. O rio cheio, transbordando, mais ou menos 1 quilômetro de largura. Josué foi responsável por transportar com segurança cerca de 2 milhões de pessoas. Irmãos, nós temos os líderes na nossa igreja. E eu chamo a atenção assim, não porque eu sou um dos anciões dessa instituição, mas porque é uma responsabilidade muito grande. O corpo de ancião de uma igreja tem a responsabilidade de manter aquelas ovelhas no caminho de Cristo Jesus. E eles têm que dar o exemplo daquilo. Ele tem que mostrar para a igreja que o caminho é esse que tem que ser seguido. E quando um líder, um ancião de igreja, ele é realmente abençoado por Deus, as ovelhas ouvem, entende e o segue. É uma responsabilidade tremenda. Por que eu digo isso, irmãos? Quantas madrugadas eu fiquei orando e buscando a Deus orientação para ter uma decisão qualquer que tomar na igreja, ser uma decisão acertada, para que não venha ferir um nem ferir outro. É impossível agradar 100%, mas nós fazemos o impossível para agradar pelo menos 90%. É um trabalho árduo, é uma responsabilidade muito grande, que muitos que estão ali, que não fazem parte do grupo, os outros departamentos também é a mesma coisa. Tem uma responsabilidade com o seu departamento. Estamos trabalhando com pessoas e, além disso, trabalhando com vidas e vidas eternas. Porque, irmãos, levar um povo nos caminhos de Deus, como Deus pede que seja, não é fácil. Nós temos histórias aí dos antigos profetas, que Deus usava para levar uma mensagem a algumas pessoas, ou uma nação, uma cidade. E o relato diz que ele dava aquela mensagem e saía correndo, para não ser pego, não ser morto pela mão deles. Mas ele fazia uma vontade de Deus. Líderes espirituais são pessoas que Deus designou para nos guiar em nossa caminhada cristã enquanto aqui vivermos. Muitos de nós perdemos as bênçãos de Deus porque ignoramos o conselho dos nossos líderes. Desobedecer a autoridade de um líder desse abençoado por Deus é a mesma coisa que está se rebelando contra o próprio Deus. Mesmo ao entrar em um novo ano, façamos um novo compromisso de nos submetermos aos nossos líderes. Vamos respeitar mais, né? Vamos ouvir mais. A terceira é que nós devemos esperar sempre no Senhor. Os israelitas não sabiam para onde ir, porque nunca haviam passado por aquele caminho antes, como está relatado lá em Josué 3:4. Eles não sabiam onde iam passar. Era desconhecido.
Então, por isso que Josué teve a preocupação de ficar uma noite ali antes, buscando a orientação de Deus. Agora, a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus em suas orientações. É importante que os filhos de Deus passem tempo em sua presença para orientação e direção, para saber o que vai fazer no próximo ano. Uma outra coisa que temos que ter, a santificação é uma obrigação de cada um de nós. Josué 3,6. A santificação, irmãos, não é só dentro da igreja, não é só um minuto, não é só um segundo. Essa santificação ela é diária, porque a salvação depende da nossa santificação a cada dia. Se nós não estivermos nos santificando todos os dias da nossa vida, algo está de errado. E precisamos melhorar sobre isso. O povo foi ordenado a deixar de lado tudo e qualquer coisa que desagradasse a Deus. Isso aí está relatado em Josué 3, versículo 5. A santificação era muito importante para Josué. E ele buscava isso sempre. O pecado nos impede de nos tornarmos cristãos vitoriosos. E isso nos faz pensar as nossas perdas. Se você examinar a sua vida, confessar o seu pecado e se voltar para Deus, você será perdoado. 1 João 1,9 fala sobre isso. Peça a graça de Deus para não repetir os mesmos erros do ano anterior. Confie em Deus e na sua palavra. Deus, ele prometeu que ele venceria as nações que ocupavam a terra que ele lhes prometeu. Olha, vocês vão ter lutas, mas vocês vão vencer. Você se lembra de alguma das promessas recebidas de Deus até aqui? Se você olhar para trás, você vai ver bênçãos e livramentos que Deus fez na tua vida? Com certeza vai. Só o fato de você estar vivo agora, respirando, é uma graça de Deus, é um milagre de Deus. Por isso você está aqui. E nós devemos ter fé em ação. Como Tiago 2,17, ele relata, você deve aplicar a sua fé ao desafio da vida. O rio se dividiu somente depois que os sacerdotes entravam na água. A fé prática envolve riscos. Não gostamos de correr riscos. Queremos que o caminho seja aberto antes de partirmos para Deus. O risco só é um risco se Deus não estiver com você. Se Deus estiver do teu lado, não vai ter risco nenhum que vai te atrapalhar a tua jornada, a tua caminhada até a Canaã celestial. Uma coisa importante que devemos fazer para permanecer fortes na fé e lembrar o que o Senhor fez por cada um de nós no decorrer desse ano todo até aqui, devemos lembrar que coisas maiores ele fez no passado. Ele secou o Mar Vermelho. O Rio Jordão não é nada para ele. Esteja disposto a molhar os seus pés e depois esperar a resposta no Senhor. Não nas suas próprias forças. Não dizer eu consigo, eu posso, porque nós de nós mesmos não conseguimos, não podemos nada. Sem Deus, somos igual a qualquer coisa aí. A nossa vida, diz a palavra, que é semelhante à neblina, que aparece e daqui a pouco evapora.
Quantos dias mais de vida você tem? Não sabemos. Só Deus sabe. Muitos falam, mas eu sou jovem ainda, eu estou forte, vou viver até... E acontece uma tragédia e aquela vida é interrompida. O que somos nós, sem o poder de Deus em nossas vidas? Não somos nada. E nós precisamos muito da presença de Deus em nossas vidas, da sua misericórdia, para que nós venhamos conseguir ultrapassar os rios Jordões que vão aparecer em nossa frente, atravessar os mares vermelhos que às vezes atravessam a nossa frente, atravessar montanhas que você olha assim, Senhor, não vou conseguir. Está certo, pelas suas próprias forças você não vai conseguir, mas em nome do Salvador, conseguiremos tudo, porque Ele é o dono do universo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso próprio Criador. E quando fala em criação, em Criador, eu fico imaginando em um ser que está se formando no ventre de uma mãe. Já parou para pensar? Vocês já viram aquelas fotos que eles fazem, agora em 3D, não sei quantos D agora, que parece tudo? Parece um carocinho de feijão. Para e pensa no poder de Deus. Aquele carocinho que parece um carocinho de feijão. E ali vai se formando. Uma outra coisa para você pensar. Como é que Deus forma o osso dentro do ventre da mãe? Já parou para pensar nisso? Cada órgão funcionando para o viver daquele novo ser. Pararam para pensar nisso? A grandiosidade desse Deus maravilhoso que está sempre conosco, tentando nos ajuntar, como diz a palavra, como a galinha junta os seus pintinhos, assim Ele faz com cada um de nós. E o que eu faço para retribuir esse amor tão grande? Ontem, no sermão lá, na casa do irmão, falou sobre o amor de Deus. Parou para imaginar, irmãos, quando ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, é porque esse tal aí não tem explicação, não tem números que chegue. A nossa mente humana é muito pequenininha para entender a grandiosidade do amor que Deus tem por cada um de nós. Como foi falado ontem lá, não importa o que você tenha feito, Deus te perdoa, desde que você não faça mais aquilo. Quando você confessa, pede perdão, Deus te perdoa. Não adianta dizer, como muitos a gente ouve dizer, eu já tenho 50 anos na igreja, isso não quer dizer nada. Tem pessoas que se batizou ontem e pode ser salvo. É aquele que em 60 anos não vai ser salva. Porque a salvação é individual. E Deus quer saber do nosso presente. Deus não quer saber do nosso passado. Ele é assim, tão longânimo que Ele é. Por que Jesus ainda não voltou? Há 100 e poucos anos que a igreja prega que Jesus está voltando. Porque Ele ainda está dando uma oportunidade para você. Para você se redimir dos seus pecados. Para você tirar tudo aquilo que está dentro de você, que está te atrapalhando a ser um fiel adorador de Deus. É por isso que Ele ainda não voltou. Está dando uma oportunidade para cada um de nós. Não é para o mundo lá fora, não. É para nós de dentro da igreja que está dando essa oportunidade. Para que você se redima. Eu sei que muitos de nós que aqui estamos, enfrentamos problemas, dificuldades, águas turbulentas, pode ser dentro de casa, pode ser na escola, no trabalho, e até dentro da própria igreja, temos dificuldade, temos problemas. Mas a boa notícia é que você atravessará o Rio Jordão e atingirá suas metas para o ano 2025, se seguir esses passos que nós falamos aqui. E quais foram os passos? Eu sei que deve ter passado repentinamente aí. Veja bem, o primeiro passo é tomar medidas imediatas.
buscar conselhos dos líderes mais experientes espirituais, esperar nas promessas de Deus, nos santificar a cada dia é uma obrigação de cada um de nós. Confiar em Deus e na sua palavra. E assim continuaremos firmes até Jesus voltar nas nuvens dos céus e todos dizer: eis o Cordeiro de Deus que salvou o mundo do pecado. Já pensou que maravilha? Você deseja isso? Nós vamos ouvir mais um louvor. Enquanto a Dani estiver cantando, se você tiver esse desejo de pedir a Deus que arranque dentro de você tudo aquilo que está te atrapalhando a ser o melhor servo de Deus, e deseja estar um dia na Canaã Celestial, fique em pé para que oremos juntos no final. Estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu
Feche seus olhos. Pai Santo, Deus eterno, que habita na altura dos céus, Deus Criador. Aos seus filhos, a trilhar em teus santos caminhos. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que nos concedeu no decorrer desse ano até aqui. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos guardado e livrado. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado pela família que temos. Obrigado, Pai, pelo trabalho que temos, pelos filhos que o Senhor nos confiou. Obrigado por tudo, Senhor. Bendito Deus, estamos aí às vésperas de um novo ano. Um ano que para nós é desconhecido, mas que para o Senhor é mais do que conhecido. Querido Pai, que o Senhor nos perdoe por tudo de errado que tenhamos feito nesses dias que se passaram até aqui. Nos perdoe, Senhor, por muitas coisas que deixamos de fazer que era para ter sido feito. E como líderes, ó Pai, dessa igreja, aos líderes dessa igreja aqui, peço que o Teu Santo Espírito ilumine a mente de cada um, que eles venham ser guiados por Ti, e que nesse novo ano, essa igreja continue pregando a Tua palavra a todo mundo. Que essa igreja continue sendo uma luz a brilhar nessa localidade. E que cada membro dessa igreja seja uma fagulhazinha dessa luz, que também venha levar luz a outras pessoas que não têm nenhuma. Ó bondoso Pai, continue conosco. Nos ajude para que nós venhamos Te seguir de acordo com a Tua santa vontade. Querido Deus, que o Teu amor e a Tua misericórdia venha estar com cada família aqui representada e com aqueles que estão nos assistindo também. Visite-os nesse momento e dê a paz a cada um. E que na próxima oportunidade possam estar junto conosco para Te adorar em espírito e em verdade. É o que nós Te pedimos e já agradecemos em nome e por amor de Teu Filho amado e no poder do Teu Santo Espírito. Amém.